Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, quero agradecer a você que assiste os nossos vídeos e pedir a você que ainda não é seguidor da página Gospel TV, que assim o faça, para que sempre que nós colocarmos um vídeo novo, você possa ficar bem informado a respeito daquilo que nós estamos postando. Estaremos sempre postando uma mensagem bíblica, bem como um testemunho. Bom, Gospel TV, a TV do povo de Deus. A casa de Deus, a igreja, o templo, tem alguma importância? Atualmente existem várias ramificações do cristianismo e destas, existe uma que diz que a igreja não precisa se reunir em um determinado lugar, em um determinado ambiente, e a igreja somos nós. Quando chegamos em Ageu, capítulo de número 1 e versículo de número 8, nós vemos o Senhor Deus ordenando a Israel que suba ao monte, tragam madeira e edifiquem a casa do Senhor. O Senhor Deus usando o ministério do profeta Ageu. O povo havia voltado do cativeiro babilônico e, ao retornar, eles trouxeram consigo a ideia da reconstrução do templo. Por quê? Porque aquele templo, erguido por Salomão, ele foi destruído ali pelos comandados por Nabucodonosor. Então, quando Israel voltou do cativeiro, fazia-se necessário a construção do templo, ou a reconstrução. Eles até colocaram a mão no arado um pouco, mas os inimigos se levantaram, veja isso, os inimigos se levantaram buscando fazer com que Israel não construísse o templo, não se juntassem para fazer a reconstrução do templo, porque fazendo a reconstrução do templo, voltaria, portanto, todo o ritual, todo o sacrifício, voltaria, portanto, a presença de Deus a habitar no meio de Israel, a estar com Israel. E a presença de Deus estando com Israel, todos os seus inimigos ao redor seriam, portanto, vencidos. E o adversário jamais vai querer que alguém possa ir ao templo, aprender a palavra de Deus, que Israel possa se reorganizar. Em hipótese alguma, ele prefere que as pessoas façam o que os israelitas pós-exílio estavam fazendo. Fazendo o quê? Estavam cuidando bem das suas casas, casas boas, casas forradas. E aí Deus ficou observando. E aí questiona o povo pelo ministério do profeta Ageu com o seguinte questionamento: vocês dizem que não é tempo de edificar a minha casa, mas a casa de vocês é uma casa forrada, é uma casa estucada, enquanto a minha casa está deserta. No capítulo 1, versículo 8, nós encontramos o Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, mandando que eles subam ao monte e tragam madeira e construam, portanto, a casa do Senhor. E disse até a eles que eles estavam plantando muito, estavam colhendo pouco, estavam comendo, mas não estavam saciando. O que recebia salário, recebia como em saco furado, mostrando para eles o motivo pelo qual eles estavam passando por aquela situação. Era Deus dizendo: vocês estão tentando prosperar, mas eu não estou permitindo, porque vocês não estão colocando a minha presença, a minha casa, como prioridade. A prioridade está sendo a casa de vocês, está sendo as posses, então eu não me agrado de vocês. No entanto, existe aí uma seita que nasceu ali por volta do ano 1800 que, infelizmente, ela vem crescendo e dizendo: não, eu não preciso ir ao templo, não preciso ir na igreja, não preciso disso, não preciso daquilo. Veja, são pessoas que servem ao seu próprio ventre, ao seu próprio estômago. São pessoas que não querem ter uma liderança porque não querem ser ensinadas, não querem ser doutrinadas, não querem estar debaixo da palavra de Deus. Pessoas são como ovelhas que não têm pastor, para usar, portanto, aí a melhor expressão. Mas vamos, portanto, seguindo em frente. Quando nós lemos em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 12, está escrito assim, é Deus que fala a Salomão: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Olha só, o próprio Deus falando para Salomão, dizendo: eu ouvi a tua oração e escolhi este lugar, a casa
do Senhor. Ele escolheu aquela casa. Escolhi para mim, tá? Escolhi para mim esta casa, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Veja, olha só. Então, nós vemos aqui algo na contramão do que muitas pessoas ensinam, dizendo não, fique em casa, permaneça em casa. Meu amigo, o mais interessado que você permaneça em casa é o inimigo. Porque ele sabe que permanecendo em casa, não se congregando, não indo à casa do Senhor, não tendo a comunhão, não aprendendo, não tendo a doutrina, ou seja, o ensinamento, você vai esfriar. Você vai viver um cristianismo de qualquer jeito, a tua fé vai ser uma fé de qualquer jeito. Então, o maior adversário para que ficamos em casa, para que a gente não vá à igreja, é o adversário. Por isso, ele diz, não vá ao templo, não vá à igreja, não dê dinheiro para pastor, os pastores querem dinheiro. Quando nós pegamos, veja depois, lá em Êxodo capítulo de número 25, 26 e 27, mas propriamente o capítulo 25, Deus ordena a Moisés que diga ao povo que deem oferta, que o povo oferte, que o povo leve recurso. E a Bíblia vai nos dizer que o povo deu tanto recurso, e mesmo estando no deserto, andando no deserto, o povo deu tanto que o próprio Deus disse, não, peraí Moisés, o que o povo já entregou, o que o povo deu é suficiente para que possamos fazer tudo. Diga a eles ali para parar. Imagina uma situação dessa, hein, meu amigo? Imagina uma situação dessa. Bom, se a pessoa quer ficar com o seu dinheiro, tudo bem, com as suas posses, tudo bem. O que é importante, o que Deus coloca na nossa vida é sim para o nosso sustento. Ninguém deve dar tudo para a igreja. E Deus não exigiu que aquele povo desse tudo, entregasse tudo, não. Que as pessoas entregassem voluntariamente, e o povo entendeu a mensagem de Deus. E ao entender a mensagem de Deus, foi até Moisés, levando a mensagem, e o que aconteceu? Deus abençoou o povo. O adversário não quer que nós sejamos abençoados. Ele diz, fique em casa, tá? Parece que são aí parentes desse negócio que surgiu em 2020. Eles dizem, fique em casa, você que é a igreja, você que é isso e aquilo, não vá, fique na sua, faça as suas orações em casa. Bom, orar em casa não é errado. Orar em casa é bom e devemos fazer isso, mas não devemos ficar em casa porque alguém disse que a gente deve ficar em casa, devemos ir ao templo. Mas em 2 Reis, capítulo de número 22, versículo 28, acontece algo terrível. Como assim? Ilquias encontra o livro da lei que o povo havia perdido, havia esquecido a casa do Senhor e estava adorando a Baal, porque isso é o que acontece. Quando alguém se afasta de Deus, porque dentro de nós existe a necessidade de adorar a Deus. Então, existe a necessidade de adorar a Deus, um espaço que só Deus pode preencher da nossa vida, aí a pessoa não preenche esse espaço com a presença de Deus, porque pegou ensinamentos errados, então ela vai adorar qualquer coisa. O que aparecer, a pessoa vai colocar diante de si, dizer que é Deus, e uma das primeiras coisas, das principais coisas, é abandonar a Bíblia. A Bíblia não pode ser abandonada. A Bíblia é o nosso guia, é a nossa bússola, é a palavra de Deus, como disse o salmista no Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Mas o adversário quer que a gente abandone, a exemplo do que aconteceu com Israel, 2 Reis, capítulo 22 e versículo de número 8. Pois é, o povo abandonou o templo. Mais tarde, na restauração do templo, o livro da lei foi encontrado. E o povo se alegrou quando ouviu novamente a palavra do Senhor nosso Deus. Em Joel, capítulo de número 1 e versículo 14, está escrito, congregai os anciãos, juntai os anciãos. Em Joel, capítulo de número 2, versículo 16, diz, congregai o povo. Mas vamos para frente. No Salmo 122, versículo 1, Davi diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha aí a situação. Davi ficou alegre
Davi exultou de alegria quando disseram a ele: vamos à casa do Senhor. Ele ficou feliz. Então por que não ir ao templo? Por que deixar de ir ao templo? Por que deixar de ir à igreja? Não faça isso. Volte ao templo, volte à igreja e seja grandemente abençoado pela palavra do Senhor nosso Deus. Você sabia que os judeus tinham costume sempre de estar indo à casa do Senhor? Certamente sim, se não sabia, vai estar sabendo a partir de agora, de modo que Jesus, quando a sua família foi com ele a Jerusalém, que achava que ele estava vindo, estava retornando na companhia de amigos, de parentes, e ele ficou. Então Maria e José retornam, e quando chegam em Jerusalém, Jesus estava onde? No templo. Eles encontraram Jesus no templo. Em Atos, capítulo de número 3, versículo 1, Pedro e João iam ao templo. Tá bom? Então não deixe de ir ao templo, porque alguém disse: não, tu é igreja, mas igreja fica em casa. Não fica em casa. Mesmo nesse período, põe uma máscara, como quer que seja. Tá bom? Use os cuidados, mas não deixe de ir ao templo, porque o adversário quer te apartar, quer te separar para depois te engolir, fazendo com que você esteja totalmente separado do Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos guarde, nos ajude a ir ao templo. E não somente isso, mas que lá possamos adorar a Deus, sentir a sua presença, sermos curados, ouvirmos a sua poderosa palavra e sermos cheios do seu Espírito Santo no templo. Deus abençoe. Gospel TV, a TV do povo de Deus.